7h54 de volta com o Manhã no Ar, e agora a gente vai direto conversar com o Dante Graça lá na redação do Jornal A Crítica. Bom dia, Dante. Bom dia, Manuel, tudo bem? Beleza. Rapaz, eu vi o seu tempo lá na corrida lá, 5h50 e alguma coisa. Você tá diminuindo o tempo, né? Pace de 5h53, mas sem sol é uma beleza, né? Sem sol é uma maravilha. Vai bem, né? Vai bem. Quando eu corria era assim mesmo. Dante, vamos falar um pouco das prioridades do investimento ou prioridades do descontingenciamento, né? Esse termo ficou famoso, que a gente acompanhou nos últimos anos, nos últimos meses, aí, o contingenciamento de dinheiro para a educação, principalmente, para as universidades. A gente sentiu isso aqui, né? Noticiamos isso aqui. Então, vamos lá. O governo federal deve liberar quase 800 milhões em emendas parlamentares. Exatamente, emendas parlamentares, aquelas indicadas pelos deputados, né? Agora, Dante, dos 12 bilhões contingenciados, 800 milhões poderia ter ido para a educação, né? Poderia ter ido. Por que para os parlamentares? Será que tem alguma explicação nisso aí? Poderia ter ido para muito lugar, né? Mas tem algumas felizes coincidências aí que explicam essa destinação desses recursos. Esses valores foram descontingenciados na sexta, né? Só para quem não está familiarizado com esse termo, o que é o contingenciamento? É quando você tem um dinheiro, mas você tranca a chave ali, perde a senha, esquece tudo. Não vou usar por um tempo. Esse dinheiro não estava sendo usado, ele estava sendo esperado um momento bom, um momento de recuperação econômica. O governo sustenta que a liberação, o descontingenciamento desses recursos aconteceu agora porque houve um aumento de arrecadação mais uma redução de despesas. Então, ok, agora dá para liberar esse dinheiro. Então, desses 12 bilhões que foram descontingenciados, 800 milhões vão para emendas parlamentares. E quais são essas felizes coincidências que a gente comentou? Esse valor foi liberado na sexta, né? E amanhã a gente já começa a votação da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência no Senado. Ela vai tramitar amanhã na CCJ, deve passar ali rapidamente e da CCJ já ir direto para o plenário. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né, que precisa aprovar o texto e depois encaminhar esse parecer aí para o plenário, que deve passar em primeiro turno, não há grandes temores em relação a isso. Ah, é só essa coincidência? Não é só essa coincidência. Na quarta-feira, a gente vai ter aí a votação da indicação do novo Procurador-Geral da República, né, Eduardo Aras. Vai também no mesmo esquema, no mesmo caminho. CCJ no começo do dia, passou na CCJ, vai para o plenário. Essa então está mais certa do que qualquer outra coisa. Inclusive, comenta-se até que a própria oposição deve votar favoravelmente a essa indicação. Acabou a coincidência por aí? Não acabou. A gente, depois que passar esses dois processos, tem a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada, que deve ser finalmente começar a ser oficializada para ser levada também a sabatina e tudo mais. Então, assim, são essa sequência de fatos, né, somado a quarta-feira, um grupo de 35 senadores que pedem mudanças no Senado, cobraram mais transparência com as emendas impositivas, né? Então, assim, eles fizeram essa cobrança na quarta, saiu na sexta, na terça-feira já tem votação importante, na quarta tem votação importante. Então, assim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Fica claro aí o que está sendo arquitetado, nada ilegal, a gente precisa sempre frisar isso, que não é ilegal. Inclusive, o pagamento das emendas impositivas é obrigatório, né? 1,2% do orçamento do ano, ele é direcionado do orçamento do ano anterior, ele é direcionado no ano corrente às emendas impositivas, que são aquelas emendas que tanto os parlamentares individualmente quanto as bancadas por Estado indicam, a gente quer que esse valor vá para a obra X, a gente quer que isso aqui vá para a construção de uma escola federal lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente quer que isso aqui vá para não sei o que lá em Altamira. Então, ela é obrigada a pagar. Só que a coincidência é acontecer justamente nesse momento, né? É coincidência porque o governo tem autonomia. É o governo que determina o momento em que vai liberar esse valor. Outra coisa, Dante, que eu acho importante explicar para o público, que não há nenhuma ilegalidade aqui. Não é nenhum crime a liberação dessas emendas, é constitucional, enfim, está na lei. E é obrigatório, né, inclusive? Exatamente, é obrigatório, inclusive, o governo fazer isso. Tem uma coisa, Dante, que eu acho que acaba sendo bom também, porque o governo, muitas vezes, pelo que a gente soube e continua a saber, de vez em quando, numa investigação nova dessa aí a gente sabe, o apoio político no Brasil teve o mensalão,
teve tantas outras formas de ter o apoio político, as propinas, né, o propinoduto aí de Odebrecht, de tantas outras empreiteiras, Petrobras, os cabides de emprego. Então, essa negociação entre os poderes, sobretudo entre o executivo e o legislativo, sempre teve esse pano de fundo. Como a Justiça está de olho, a Polícia Federal está investigando, tem esses escândalos que estão por aí. Não estou dizendo que não está acontecendo nada debaixo dos panos, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que as emendas se tornaram, então, essa moeda de troca. Sim. Essa moeda de troca. O que os deputados ganham em troca disso? Ganham se capitalizam politicamente nas suas fontes, nas suas cidades. A gente tem eleição municipal ano que vem, né? Muitos desses vão concorrer ou então vão indicar os seus comandados ali para disputar essas eleições. Então é importante eles não perderem essa marcação de território, né? Que as emendas proporcionam, que são legais e que é a maneira mais... como é que a gente pode... mais democrática de se fazer isso, né? Tipo, é o que está legal ali, é o que está ok. A gente discute aí a estratégia, como o momento que se usa... mas é legal, e é obrigatório. E aí alguém pode perguntar assim, mas e por que vocês estão comentando isso aí? Por que trazer isso para a televisão? Sim. Por que, afinal de contas, debater isso? Para a gente demonstrar exatamente como acontece a relação entre os poderes. Cadê a independência dos poderes? E outra coisa, cadê a obrigação dos parlamentares de votar e de discutir e de debater os assuntos pelo mérito dele em si, pela importância que tem as reformas da Previdência hoje para a gente, pela importância que isso tem para o país, por exemplo, todo o sistema econômico esperando pela definição de tudo isso aí, a economia numa espécie de suspensão em relação à manifestação do Congresso Nacional, para o Congresso resolver isso aí, e aí os parlamentares utilizam a posição que eles têm, a autonomia que têm para fazer aquilo pela qual foram eleitos para fazer, para usar como moeda de troca e pressionar o governo, e de outra forma o governo tem realmente que tem os seus interesses, acaba sendo tudo isso na acaba fase se permitindo pressionar, né? Exatamente. O ideal é que essas coisas caminhassem de maneira independente. Eu tenho aqui um calendário de pagamento de emendas, vai sair tal mês, tal mês, tal mês, e em tal dia do ano vai estar completado todo o valor que a gente precisa pagar para vocês. Ok, mas a minha votação vai acontecer tal dia, tal dia, tal dia, a gente vai articular, vai discutir, vai tentar trazer o melhor e não simplesmente aprovar toque de caixa, que é o que a gente vai ver agora nesses 2 dias. A gente sempre está comentando esses assuntos, a gente vai ver que vai passar rapidamente, não vai ter grandes problemas, não vai ter maiores discussões, grandes mudanças, porque já está meio que tudo ali desenhado, articulado para isso, né? E aí, se não tiver mais dinheiro para emendas esse ano, acabou o poder de articulação do governo. Esse é o nível de... Esse é o toma lá da cá, é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Uma coisa que não dá pra gente se orgulhar. Exatamente. Agora, Dante, deixa eu vir de Brasília, vir para um parlamento mais local aqui, um assunto bem regional mesmo, local mesmo para falar, aqui em Manaus, né? E aí eu queria que tu me explicasse, por favor, porque eu não consegui. O vereador Sassá da Construção Civil apresentou uma proposta de lei curiosa, que é dar desconto de 50% em restaurante para consumidores com estômago reduzido, que faz a cirurgia bariátrica lá, e aí o desconto para essas pessoas, ou a meia porção, ou no caso de rodízio, lá o desconto de 50%. Como é que esse desconto incentiva quem fez a cirurgia, Dante? É bem curioso, é o mínimo, né, para a gente falar assim, dessa proposta. Eu me sinto bem à vontade, inclusive, para falar disso. Não fiz cirurgia bariátrica, mas assim, minha mãe fez, meu primo fez, então assim, eu venho de uma família de obesos. Assim, essa doença, né, a obesidade é uma doença, ela não é folclore, ela leva as pessoas à morte, inclusive. Eu sei bem disso. Pois é, então assim, você chegar e fazer uma proposta dessa, para mim, ela é até descabida, assim, sabe? Acho que você fere a questão da liberdade. Eu acho que quem trabalha com restaurante sabe que trabalha com médias, né? Com consumo médio e tudo mais. Como é que você vai prever quantas pessoas com cirurgia bariátrica vão naquele mês? Como é que você vai garantir, por exemplo, eu conheço gente que fez cirurgia bariátrica que come mais do que eu, assim. Então, assim, não dá para você ter uma dimensão, não dá para ser assim, uma conta matemática fechar. Eu, inclusive, dei uma pesquisada, Emanuel, essa lei já foi, inclusive, proposta em outros estados. Essa lei no estado de São Paulo, ela foi derrubada por liminar, ela é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. Então, assim, eu acho que o mínimo de pesquisa a respeito dessa proposta para ver o tanto de onde ela foi aplicada e o que ela trouxe de efeito prático era o que se esperava, né, do parlamento. A gente sempre fala, que você sempre frisa, inclusive, da gente acompanhar os nossos parlamentares, ver quem a gente votou, ver o que eles estão propondo. E aí a gente vê
essa bomba aí vindo do Sassá, né? Ele fala em incentivo à saúde, eu não vejo que tipo de incentivo que se pode dar à saúde, né? Até porque quem faz uma cirurgia bariátrica faz porque está doente, né? Exatamente. E precisa de um acompanhamento, é uma pessoa que vai precisar de acompanhamento nutricional por um tempo, geralmente vai mudar a sua rotina de vida, vai tentar... A cirurgia bariátrica ela é um começo de um processo, né? Ela não é um fim. Ela não é porque você fez uma cirurgia bariátrica que você vai passar o resto da vida comendo menos, porque o estômago dilata depois novamente, né? Ele não é aquela coisa, ele não vai ficar daquele tamanho para sempre. Se você for comendo mais, você vai condicionando seu estômago, ele vai dilatando. Então, assim, não dá para você imaginar que porque uma pessoa fez uma cirurgia bariátrica, ela vai comer menos para o resto da vida. Quanto tempo vai durar? Isso aí não está previsto na lei. É nos últimos 5 anos? É nos últimos 10 anos? Passou 10 anos da cirurgia, você não pode mais obter o desconto. Eles querem dar o desconto de 50% à la carte e também 50% em rodízios, né? Então, assim, não tem um prazo de validade ali, é uma coisa muito... Joguei para a torcida e bora ver do que dá. Eu acho, Dante, que a contradição está principalmente no objetivo em si. Como se incentiva alguém? Porque, como você disse, se alguém faz uma cirurgia, que é o início do processo, sim, mas ao mesmo tempo que é o início do processo, é um tratamento extremamente invasivo. É feito no última instância lá, a última solução. Não tem mais jeito, não tem que ir para a cirurgia. Não dá para fazer dieta, não dá para ir com atividade física, não dá para aquilo, tem que ir para a cirurgia. Muita gente precisa fazer dieta para fazer a cirurgia, né? Tem Exatamente. gente que precisa passar por isso, inclusive. E aí a pessoa, de repente, está nessa condição aí, e que tem, geralmente, tem a coisa da compulsão, a doença, a obesidade em si é uma compulsão. A pessoa não se controla para comer. E como o Dante falou, a cirurgia mexe no físico, não mexe na cabeça. Ninguém tira o pedaço lá do comportamento mental, não sai com o estômago. E aí o incentivo é, olha, tu tem 50% para comer. Vai pagar menos no rodízio. Vai pagar menos. O incentivo pro cara que está precisando comer menos, bicho. Não dá para entender, mano. Não é lógico. Não dá para entender. E aí a gente traz esse comentário aqui, mais uma vez, como o Dante frisou, para saber o que está sendo mostrado na nossa Câmara Municipal, que inclusive é impressionante como funciona o parlamento no país inteiro, Dante. O interessante como o legislativo, que foi eleito para legislar, que ganha para legislar, que trabalha pouco, inclusive, comparando com outros trabalhadores, trabalha muito pouco. Verdade. E aí, a maioria dos projetos apresentados são projetos do executivo, não é nem do legislativo, o que é uma contradição em si. E quando tem projeto, tem uma contradição desse tamanho. E quando tem projeto, já traz essa contradição de outros, né? Porque esse mesmo projeto foi apresentado em outros lugares, ele só muda a porcentagem. Por exemplo, esse de São Paulo, que eu comentei, ele varia o desconto do à la carte de 30% a 50%. Aqui não, o Sassá não, vamos 50%, meia entrada. Será que ia ter uma carteirinha resolvido do paciente que fez cirurgia? Tipo, não dá pra... A gente tem que fazer uma piada porque não dá pra levar a sério um tipo de proposta como essa, né? O Sassá, inclusive, quase foi eleito deputado federal, né? Bateu na trave ali, teve uma votação relativamente expressiva ali, mas não dá. Ia botar essa lei em nível nacional, ia ser interessante. E tem uma proposta, inclusive, tramitando no Congresso Nacional desde 2017. Por sorte, né, graças à nossa celeridade, ela está lá parada. Está lá parada. Dante, meu irmão, muito obrigado pela conversa. Amanhã a gente se encontra por aqui de novo. Até amanhã, meu irmão. Boa sorte nos treinos lá também, viu? Parabéns, continue. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Vamos lá, vamos seguir por aqui. Vamos fazer um intervalo mesmo, diretor? Mas antes, a gente tem a participação do nosso telespectador. Vamos mostrar aqui a participação do nosso telespectador. Olha aí, bom dia, Manuel Cardoso, é a Isabel e o Paulo Vitor, ligados de manhã no ar, lá da Cidade de Deus, Zona Norte. Um abraço para esses dois acompanhando a gente. Bom dia, Manuel Cardoso. Todos os dias assisto você. Manda um abraço aqui para o Iranduba. Um abraço para o Iranduba. Alguém de lá mandou também mensagem para mim pelo Instagram, viu? Um abraço para vocês aí de Iranduba. Bom dia, Galã de Parintins. Pronto para ir para a escola. É o Luan Isaac do Novo Aleixo, ligado de manhã no ar. Um abraço para você. Boa aula, Isaac. Ele já foi. Essa hora ele já foi para a aula, né? Quem aqui é a Cecília, do bairro da Paz. Manhã no ar. Que Deus abençoe a todos vocês. Abraço para você, Cecília. Vamos aqui para a última. Oi, é o Mário. Bom dia para você também, Mário. Mário ligado aí, assistindo o noticiário policial. Estava cedo, viu? Estava cedo. Tem uma garotada assistindo a gente por causa da Crítica Kids, viu? Daqui a pouco tem a Crítica Kids. Daqui a pouquinho, não demora não. Mas agora vamos fazer o intervalo? E no próximo bloco a gente tem aqui toda a habilidade, vamos trazer toda a habilidade dos craques do Peladão, viu? E você vai conhecer a história de um time formado apenas por policiais militares. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.